Olá, estamos por aqui de novo. Esta é mais uma edição do Palco pela rdabrasil.net. Sempre um assunto interessante ligado à cultura, mas como tudo na vida, é tudo interligado em qualquer país, em qualquer continente, em qualquer assunto. Se a gente quiser, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Esta é a ideia do Palco, tudo diverso. Hoje nós estamos ligados, como sempre, Florianópolis, eu aqui, o Fernando Rosa em Brasília, e hoje vamos fazer uma ponte para o outro lado do continente, né? Vamos até Londres. Está conosco a Daniela, que vai nos falar pelos próximos 30 minutos. A Daniela é jornalista, já desenvolveu boa parte da sua carreira aqui no Brasil mesmo, em Brasília, em São Paulo, mas está há bastante tempo lá em Londres, emprestando um pouco da sua competência para nós todos que vivemos esta pandemia agora, né? Mas a Daniela está por lá também, emprestando um pouco do seu talento aos londrinos, aos ingleses, aos europeus, enfim, que observam o seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Estão todos no ar agora. Tudo bem, Fernando? Beleza? Tudo bom, Daniela? Oi, Ouvintes? pessoal. Olá. Bem, a Daniela, só para a gente poder localizar os nossos ritmos temporais aqui, temporais, aliás. Agora nós no Brasil são 6 horas e 6 minutos. Aí em Londres, que horas são agora, Daniela? 10h06. Eu não sabia se eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite. Brincadeira. Boa tarde, né? Tá, então. Na verdade, nessa web aqui, a gente tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, né? Porque a gente não sabe que horas estão nos ouvindo, né? Isso fica aqui tudo guardado, né? Nos canais de YouTube. Então a gente tem que dizer boa noite, boa tarde, bom dia, bom almoço, boa janta para todo mundo. Bom, Fernando, vamos apresentar bem a Daniela e dizer o que ela anda fazendo por aí para que a gente comece essa conversa aqui no palco? Tranquilo. Eu conheci a Daniela aqui em Brasília, ainda nos anos 2000, começo da década, como repórter era do Correio, né? Do Correio Do Correio Brasiliense, Brasiliense e tal, de cultura. de cultura. E depois ela foi para São Paulo e trabalhar com jornalismo também, e acabou em 2015 indo para Londres para fazer um mestrado, e lá ela desenvolveu um conjunto de outras atividades, incluindo inclusive produção musical, que a gente vai falar depois. Eu tenho acompanhado ela de uns dois, quer dizer, durante a pandemia, né? A Daniela passou a fazer um videozinho divulgado pelo Instagram, semanal e tal, que é muito interessante porque dá um quadro do que está rolando lá e tal. Inclusive, eu queria começar a conversa por aí, que é o seguinte: você foi para Londres, centro cultural do mundo, país dos Beatles, a cultura com uma participação bem grande no PIB do país, etc. E, de repente, cai essa bomba da Covid-19, e eu queria saber, então, assim, como é que foi isso para ti? Como é que você percebeu isso como brasileiro, no caso, na realidade inglesa, e isso? E como vocês estão se virando aí, assim, como a juventude reagiu, como os artistas reagiram, como o governo reagiu? É, foi muito, realmente, pegou todos nós de surpresa, né, no momento. Foi muito curioso, porque quando a pandemia começou a se alastrar fortemente pelo mundo, eu estava no Brasil, veja só. Eu estava no Brasil em fevereiro, após o carnaval. Cheguei logo depois do carnaval e voltei em março. Então, a minha pandemia começou no Brasil e começou tensa, com a dúvida de ficar ou voltar, né?
Foi uma escolha bem difícil. Inclusive, eu lembro que eu comecei, já no Brasil, eu tive que ficar confinada, né? Rolou um autoconfinamento, porque eu estava em São Paulo, dessa vez eu fui a Brasília e a São Paulo. E aí eu estava em São Paulo e o meu irmão foi fazer, que trabalha em São Paulo, foi fazer uma reunião no escritório dele, e uma pessoa que foi no escritório fez o teste e tinha dado positivo. Olha só, já em março. Então já teve aí, eu já estava, aí já passei o final de semana confinado em São Paulo. Aí depois eu fui para Cuiabá, porque meus avós moram em Cuiabá. E em Cuiabá, então, a coisa cresceu e realmente a gente ficou. Já foi aquele momento super difícil de ficar de não conseguir, de ter ido viajar para ver os meus avós e não conseguir nem abraçá-los, não poder abraçá-los. Então já foi difícil. E aí eu voltei, mas, enfim, decisões foram tomadas, eu voltei. E as primeiras 2 semanas eu fiquei confinada. Também fiz uma quarentena, né? E, assim, foi um processo, né? E a gente foi vendo, foi muito curioso, porque quando eu voltei do Brasil, quando eu desci em Heathrow, eu peguei um dos últimos voos do Brasil, quando estava aberto. Uhum. Brasil-Londres. E quando eu cheguei, a sensação em Heathrow era que a pandemia não tinha chegado, não tinha batido, não bateu, né? Então, deu aquele susto, assim, o que está acontecendo aqui? Por que você chega no aeroporto, o aeroporto está tranquilo, ninguém, não tinha nada, era como se nada tivesse acontecendo, apenas um dia com menos fluxo. Sim. E aqui houve uma crítica muito forte ao posicionamento do governo, né? Inclusive hoje está nos headlines da mídia, das notícias, que 20 mil mortes poderiam ter sido evitadas porque demorou a fechar. Então foi aquela. Então quando eu cheguei, de repente parece que eu cheguei, não tinha caído a ficha e de repente caiu a ficha. Sim. E aí aí foi o pânico. Você vai ao supermercado e não acha farinha, não acha nada, não acha nada. Eu não achava nada. Eu saí, tive de que fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim, o Fernando aqui deu uma caidinha, voltou, mas está tudo bem. Eu estou te ouvindo bem o tempo todo. Beleza. Aí foi aquele sufoco, aquela angústia de você não saber se vai, como é que vai ser o dia seguinte, se você vai achar comida no supermercado ou não, né? Sim. Então não foi fácil, assim. Aqui tem uma situação também peculiar que foi se mostrando ao longo do tempo, que aqui as pessoas, como o custo de vida é alto, aliás, o aluguel é muito alto, as pessoas dividem muito apartamento, né? Os jovens, o Fernando perguntou sobre jovens, né? Os jovens dividem, aqui quase quando você consegue sair e morar sozinho, é uma vitória brutal, porque o custo de vida é alto. Sim. Então, então as pessoas ficaram, você começa a ver móveis na rua no começo do isolamento, porque como os apartamentos são pequenos, né? As casas são pequenas, 4 ou 5 pessoas dividindo o mesmo ambiente, então elas começaram a jogar os móveis nas ruas para ter espaço. Então, Sim. essa questão foi muito dura aqui, né? E aí também, ao longo do tempo, o tempo começou a melhorar. Logo quando eu cheguei em março, por isso que eu disse que até brinquei no começo, com essa questão do tempo. Logo que eu cheguei em março, a gente está teve uma primavera, né? Uma primavera e um pré-verão muito bons. Então começou a esquentar. E aí as pessoas queriam ir para a rua e não podiam. Então é muito duro para quem mora aqui,
não poder ir para a rua, porque no único período do ano que você tem luz, né? É que você pode, então, usar hábitos como os piqueniques acabaram, Uhum, que é uma coisa super primavera. E aí você começa a ver os festivais, né, cancelando, uhum. os shows, os pubs fechando. Foi difícil. Muitos jovens que trabalham, que fazem a vida, né, trabalhando em pubs, porque aqui tem um setor bem grande, bem largo, Aham. bem desenvolvido É, o de turismo, o, de hospitality, o né? turismo é muito importante para Londres, né? Aliás, a Inglaterra inteira, né? Eu não sei se erro dizendo, mas a partir dos Beatles, isso ficou muito evidente para todos nós aqui sul-americanos, né? Londres é um destino turístico muito importante do ponto de vista cultural, né? Agora, nesse instante, a gente vê notícias que chegam daí dizendo que vocês estão querendo retomar as coisas, né? Por exemplo, o metrô está Sim, aberto, né? Me parece que tá entre aberto. ontem e hoje o metrô voltou a ter a mesma movimentação normal. É isso mesmo? Está começando a retomar a vida normal ou isso é coisa ainda de vontade de ser? Não, algumas coisas estão retomando mesmo, assim. Eu acho que tem um novo jeito, uma nova, é isso que sempre se fala, né? O novo normal, né? Uhum, Então você vê as pessoas muito mais motivadas a usar outros meios de transporte além do metrô. O metrô, sim, o metrô está voltando hoje. Eu caminhei, eu reparei que eu não peguei metrô, mas muitas pessoas saindo do metrô, uhum, em um cenário diferente de alguns dias atrás, né? sim. Sim, tem uma retomada, tem uma necessidade, está se falando, assim como, né, no mundo inteiro, a questão econômica é que pega. Então, Uhum, e aqui existiu um apoio muito forte para as pessoas durante realmente se manterem no isolamento e na quarentena. Então, o sim. governo soltou vários pacotes. Então, teve apoio de todas as formas, apoios bem específicos Uhum. a setores específicos. Então, os pequenos negócios receberam pacotes, as pessoas, os trabalhadores e os freelancers também tiveram a oportunidade de receber pacotes. Aham. O setor de hospitality, né, teve também Agora, pacote. A área Daniela, cultural também então, tinha. só para a gente entender bem, mesmo havendo críticas muito fortes de que o governo tenha sido, vamos dizer, a entrada da ação do governo tenha sido muito tardia, que demorou muito para Uhum. fechar. Ao mesmo tempo, o governo também foi bastante eficiente na ajuda a quem precisava e isso continua ainda. É mais ou menos isso. Sim, O governo correu isso atrás do seu prejuízo político. prejuízo. Aham. Sim, sim, A, realmente a meia tiveram volta muitos. que a meia volta que o Boris Johnson deu, porque ele entrou mal e quando a crítica cresceu muito, ele deu uma meia volta, inclusive tendo sido contaminado pelo Ele vírus. Exato. próprio, né? É uma Isso história melhor. meio estranha, né? Houve Que até, houve Isso, até aquele incidente lá do assessor direto dele, né? Eu não sei se chegou a ser afastado ou não, mas ele foi duramente do Dominic criticado. Cunningham. Entendo. É, é, então aqui houve esse, fala, Fernanda. não, houve então essa mudança. É, como se comportou a sociedade, assim, porque aqui no Brasil tem uma crítica ao governo que ele sabota as iniciativas, né? Os governos estaduais é que ficam tentando tomar medidas, etc. Mas, por outro lado, tem uma parcela da população que evidencia um lado brasileiro de um certo descompromisso com o espírito coletivo, assim. Como é que é isso aí, assim? Há um sentimento de desafio digamos, não é tão perigoso, vamos lá e tal, não? Não, não, eu acho que aqui as pessoas acho que
assim, acontece no mundo inteiro. Tem os dois lados, né? Tem uma massa, tem uma parte que abraça, que está abraçando a todas as medidas que o governo solta toda semana, e tem uma parte que, não, isso não é comigo, etc. Mas em geral, se você fizer assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas realmente seguiram ou tentaram seguir o que as normas e as recomendações. Algumas coisas são normas aqui e outras coisas são recomendações. Eu gosto muito do jeito que os ingleses têm lidado com isso, porque eles jogam muito junto com o público, com as pessoas, com a população. Então, eles deixam muito claro que, olha, depende de vocês. Então, a nossa recomendação. Claro que eles a polícia teve que fazer algumas intervenções de pessoas que estavam quebrando o isolamento, mas aqui é de um outro jeito e a população parece que entende melhor, né? Existe um diálogo mais em prol do bem-estar comum do que qualquer outra coisa. Então, claro que, assim, da mesma forma, quando a gente teve aquela fase em que você podia sair apenas uma vez por dia, eu adoro o jeito que os ingleses são, para tomar sol ou fazer compras. Né? Eles têm umas palavras e um jeitinho de falar as coisas que eu acho até poético e interessante assim, de observar. Então, é claro que nessa época tinham pessoas, você via que pessoas ficando na rua mais tempo, tentando ficar na rua mais tempo e quebrando um pouco o que estava sendo recomendado. Mas, em geral, a sensação é que a população aqui ela segue as recomendações, ela busca realmente ouvir e dialogar com o governo. Né? Uhum. Agora, por outro lado, muitas críticas também, né? Aí você vê, eu vi muitos amigos meus nas minhas redes sociais criticando a política do Boris Johnson e tudo mais. Essa coisa ele ter pego o Covid também é um pouco uma situação que ele contou um pouquinho, mas ele não contou muito, né? Então fica tem alguma coisa escondida ali, mas eles estão assim, a população joga junto com o governo, em geral, a sensação que eu tenho é essa. Agora, Fernando, deixa eu me meter um pouquinho aqui nessa questão aí. Eu dia desses recebi uns vídeos da filha do nosso colega aqui, o Falco, a Juliana, ela que mora também aí em Londres, ela participando das manifestações e filmando os jovens se manifestando com relação à morte do Floyd, e que acabou tomando o mundo inteiro, a França, Paris, Londres, enfim. E a Daniela tá me dando assim tá nos colocando um viés muito cordato, né, da sociedade londrina. E da juventude, talvez. Mas isso é apenas um lado, porque há também a gente sabe que, historicamente, a juventude inglesa ela é muito combativa, né? Ela é de ir para as ruas, ela é de se manifestar, ela é de tomar posições. A gente viu isso agora nas manifestações, né? Isso é muito forte. Do ponto de vista cultural, como é que você acha que esta pandemia será absorvida na retomada das coisas agora? Seremos como sempre fomos ou as coisas vão ter um novo normal, como está se dizendo? Mas só antes um pouquinho, eu acho que tem uma diferença de momentos aí entre o que a Daniela falou e a tua observação. Eu acho que até haver o fato Floyd, o comportamento era ou seja, aí eu queria, antes de tu entrar na questão cultural, te perguntar o seguinte, como é que se deu a sair das ruas? Porque aqui tem um debate intenso. Por exemplo, eu sou favorável a ir para a rua. Uhum. Até a semana passada, eu era aqui contra. Aqui a gente está indo para a rua por outros motivos também, né, Fernando?
Não, eu sei, mas assim, mas é que um dos fatores que é levado em conta para tomar a decisão de se vai para a rua ou não, além de ir para protestar contra o Bolsonaro, tem a questão da pandemia. Então tem O pessoas que dizem assim, risco. não, é o risco, eu quero derrubar esse cara, não sei o quê, mas eu tenho medo de me contaminar. Portanto, quem está indo muito é a juventude, ou seja, pessoas até em torno de 30 anos para baixo. Uhum. Então, como é que se deu isso aí? De repente explode uma multidão na rua e como é É, que ficou isso? aqui, inclusive, antes as manifestações estão acontecendo, antes das manifestações acontecerem, teve ai, não lembro quem, ai, não vou lembrar, mas alguém do governo foi aos jornais dizer, por favor, não vão, Uhum. né? Não façam, não vão para as ruas agora, não é hora, não Uhum. pode. Por outro lado, eu notei que desde que começou né, começou o isolamento, as regras começaram a mudar, né, a abertura começou a acontecer, as pessoas estão usando menos máscaras na rua. Uhum. As pessoas não estão, poucas, você só vê acima de 50 anos usando luva. Então, a sensação que tem é que realmente as pessoas estão se protegendo menos. Então, tem esse lado, sim, as manifestações aconteceram, elas estão acontecendo. Agora, eu tenho visto uma corrente nas redes sociais, assim, linda, muito legal, discussões muito profundas, muito interessantes também, fora das manifestações, das ruas. Tem uma rádio, não sei se você já ouviu falar, Fernando, que chama Worldwide FM, Não, que é já ouviu? não. Uma rádio do Giles Peterson. Você sabe o Giles, né? Um DJ, é o Fernando Rosa da Inglaterra. Então deve ser bom. Total. Icônico e lendário como o Fernando. Ó, ficou até vermelho a Fiquei com fonte. vergonha. É É... maravilhoso como você. O Giles é Pô, aí, incrível Fernando, e ele lançou icônico e uma lendário, hein? Tá certo, icônico e lendário. tá certo. Legend, a legend. Tá certo. Aliás, é uma honra estar aqui hoje. Então, mas aí o Giles, ele lançou essa rádio no começo, se não posso estar enganando, mas ela começou a bombar com a pandemia e ele as pessoas transmitem de casa e tem gente do mundo inteiro. Tem gente o Cassim faz um programa, tem gente de Nova York, de Detroit, tem um cara no Japão que faz um programa que eu amo, então uma menina chama Erica McCoy, que faz um programa matinal, todos discutindo o racismo de uma forma muito interessante e aprofundada. Uhum. Então, assim, tem toda essa discussão aqui está em pauta, as pessoas foram para a rua, muita gente, os meus amigos, meu ciclo de amigos falam, eu vou, mas vou ficar longe. Eu confesso que eu não fui, porque eu estava doente. Uhum. Eu peguei uma virose alguns dias antes, então eu falei, eu não vou arriscar as pessoas. Então eu acho que foi uma escolha, foi muito expressivo, mas eu acho que foi uma escolha consciente das pessoas. Eu vi, o debate foi assim, olha, eu vou porque eu estou em boas condições, blá, blá, blá. Eu não vou porque não estou em boas condições, também não quero afetar o outro. Então, acho que teve uma escolha consciente de quem vai para as ruas e quem não vai. Uhum. Mas, em geral, existe uma conversa em todos os setores, inclusive aqui, muito forte na gastronomia, muito forte na música e muita produção, os artistas criando em cima de todas as discussões voga, né? Então, tem sido uma reação bem interessante e bem marcante, Uhum. essencial. Outro dia no teu Instagram, no teu vídeo, na tua live,
Você falou que o Tom York tinha adiado um show previsto para o segundo semestre e um outro grande artista que eu não me lembro quem que tu falou. Nick Cave. Nick Cave e Tom York. Isso teve um impacto muito grande aí, né? Quando vão reabrir os teatros, todos aqueles lendários teatros que a gente conhece e tal? Tem previsão? Os festivais? A coisa é difícil, né? Não tem previsão. Realmente fechou tudo. Todos os shows foram reagendados para o ano que vem. Nossa. Todos. Ano que vem. E agora você começa a ver o movimento dos restaurantes e dos restaurantes começando a fechar mesmo, fechar para sempre, né? As casas de show ainda não têm esse movimento, mas tudo... Engraçado que, curiosamente, as grandes, né? Os grandes nunca são grandes, muito. Eles sentem, mas sentem só um pouquinho, né? Por enquanto, pelo menos. Então, aí eu ainda recebo o Ticketmaster, AXS, dizendo, já falando sobre isso, já reagendando e mostrando a programação do ano que vem. Mas realmente o impacto assim é brutal nos pequenos artistas. Então, isso é brutal, né? Uma das atividades mais populares no mundo inteiro sempre é o futebol, né? De uma forma geral, assim, vamos pegar grosseiramente de forma geral, assim, o futebol. O futebol alemão, ele já está em atividade, já voltou, com muitas restrições, né? Coisas malucas assim de jogos sem torcida e tal. Mas aí em Londres os times o futebol não voltou ainda. Inclusive o Tottenham, que é um dos grandes clubes da Inglaterra, recorreu dia desses a um empréstimo de 1 bilhão para sobreviver na pandemia, né? E o prefeito aí de Londres, a informação que chega aqui é que ele é contra a retomada do futebol neste ano. Então, quer dizer, está sendo muito forte mesmo isso, né? Agora, Daniela, a gente sabe que a Europa inteira é muito mais educada do que nós de ir ao teatro, de assistir um show musical. Aqui a gente tem essa mania de qualquer coisa é Woodstock, né? 40, 50 mil pessoas, todo mundo de mãozinha para cima, Ivete Sangalo e Rick Renner e Rock Hulk, né, essa pandemia da música, né, que se tornou o Brasil e a América Latina, assim, essa coisa muito na rua, né, muito pé sujo, muito não se faz uma coisa um pouco mais ordenada, né, uma coisa. Eu não estou aqui querendo ser elitista com nada, mas enfim. Eu acho que a gente podia ser um pouco mais educado para ver as coisas, né? Eu acho que a pandemia está servindo para nós aqui um pouco para nos educar, né? Essa coisa de lavar a mão toda hora, de tomar banho todos os dias, de trocar a roupa, de ficar a 1,5 metro de distância um do outro. Isso eram coisas que a gente não fazia isso e que são, do ponto de vista da educação do dia a dia, meio que normais, né? Meio que óbvias, né? Eu acho que a pandemia está deixando um pouco disso para a gente aqui deste lado do mundo aqui. Como é que aí em Londres isso está pegando? As pessoas estão tão, vamos dizer, tão querendo voltar às atividades normais ou estão mais pensativas, mais reflexivas, mais revendo as coisas? Qual é o clima aí? Acho que tem alguns pontos, né? A sensação que tem é que muita gente está aproveitando esse tempo para fazer aquele exercício na rua que não tinha tempo, né? Para fazer aquela meditação, o yoga. Aqui tem não uma discussão, mas existe uma preocupação muito intensa com a saúde mental das pessoas. Então, isso está muito em voga. Então, você tem linha de apoio, você tem telefone de apoio, você tem várias instituições e fundações envolvidas tentando dar algum tipo de suporte para as pessoas nesse período
de confinamento. Agora, por outro lado, assim, em termos de evento, o que vai acontecer, tem coisas, tem algumas coisas interessantes surgindo. Então, por exemplo, você começa a ver os bares e agora que está esquentando, né? Não hoje, mas em geral o tempo está melhor. Então, os bares eles começam a ir para fora, né? Então eles servem na porta, né? Você não entra mais nos bares. O que é um ponto muito interessante, porque aqui, eu não sei os detalhes da lei, mas é proibido você beber na rua, né? E agora eles estão, então está tendo toda uma discussão de quando vamos abrir, a discussão maior agora sobre essa questão dos pubs, né? Porque aqui é a cultura do pub, é quando que se vai abrir os pubs com área externa, né? Então, tem esse lado. Em termos de eventos, Quer dizer, shows... você está falando do pub, o nosso pub aqui é o barzinho com a mesinha na calçada, né? Não, não, é sem mesinha na calçada. Não, mas não, lá eu digo, lá tá se falando nisso, eu estou entendendo. Ah, sim. Não, Quando é que os pubs não, o vão que para a está se rua, falando... vão para a calçada? Sim. Então, mas aí... Porque lá não tem, é contra a lei. Lá não tem, né? Não, Claro. não Vai pode. ter que Você não mudar a pode... legislação. Isso. Exatamente. Você não pode... Essa aqui é a questão. Isso aqui é interessante. Não vai ter mesa na calçada, mas vai ter gente bebendo mais abertamente do que era permitido, né? Uhum. Porque aqui, quando você pode... Na verdade, tem a lei, acho que você pode beber, mas desde que tenha dentro de um saco de papel, né? A gente vê nos filmes isso, né? Exatamente. Então, eu acho que essa não vai ter a mesa na rua, mas vai ter o cara. Essa é uma cena que eu vi que eu achei muito interessante. Um cara vindo com um galão de leite, aquele litrão de leite, porque o pub colocou a sua cerveja para fora e aí não podia vender, não pode servir no copo, não tinha copo de plástico, então você vinha lá, servia e ele servia o chopp dentro do seu galão. Então tem essas coisas, assim um jeito. O pub aqui é uma cultura. Agora, os jardins, as áreas externas, são áreas externas dentro do pub. Isso é uma cultura daqui, são as áreas de fumante, as áreas, né? Você tem os pubs, muitos pubs têm isso, não todos, obviamente, mas então a discussão é quer dizer, quem se beneficia são esses pubs que têm essa área externa, esse jardim, né? O garden deles, né? Dentro do pub, esses vão se beneficiar. Mas tem toda a questão, mas aí você entra no pub, vai para o jardim, e aí como é que você faz? Essas são as discussões. Você toca onde? Como é que libera o banheiro? Hoje essa ótima. Hoje eu fui dar uma caminhada no parque e eu vi um sinalzinho assim no jardim comentando: olha, se você for fazer xixi aqui no matinho, por favor, só não faça onde tem os pimentas, onde tem as ervas. Porque realmente é uma questão, fechou. Então, eles abriram os parques, reabriram para você os parques. Mas onde você vai fazer xixi? Então, você vai isso eu comentei num dos meus vídeos. Embaixo, acho que era o Hyde Park, eu fui. As árvores grandes, com aquelas copas enormes, viraram banheiro. Banheirão público. Ô, Fernando! Voltando para a culinária. Vem cá, Fernando, nós temos que ensinar muito esse pessoal lá, eu acho aí. E, Daniela, aqui em Brasília você falou antes que tem muito restaurante fechando, né? Hoje o meu WhatsApp foi inundado por lamentações de restaurantes, desde alguns com 10, 15 anos, famosos aqui, até os menores, pequenos. O Piantella, Fernando. O Piantella foi o primeiro lá atrás. Hoje fechou aquele outro, que eu esqueço o nome lá, que fica no lago, muito grande também. O quê? Nosso Mar? Não. Não, esse não. É um outro.
Mas outros menores que o povo da esquerda vai tomar cerveja e tal. A maioria fechando, assim, porque os caras não conseguem aguentar. Tem outros estão fechando, estão anunciando encerramento, mas já informando que vão retomar atividades como delivery. Então, por exemplo, eu frequento uma galeteria aqui, uma galeteria gaúcha aqui. E de uns 15 dias para cá, a gente começou a comprar. É claro que não tem o charme de tu ir na galeteria, sentar na mesa, aquele monte de gente conversando, etc. e tal. O clima, a ambiência mesmo e tal. Mas a comida, basicamente, tirando o fato de que ela dá uma esfriadinha ali e tal, ela é boa. Então, assim, eu acho que para o pessoal de porte médio, da gastronomia mais de encher a barriga, digamos assim, não tem grandes problemas, mas eu acho que os grandes, assim, a culinária mais refinada, os restaurantes mais sofisticados, esses vão enfrentar algum tipo de problema no retorno, porque vai voltar cheio de protocolo, distanciamento de mesa, etc. Você vai ter que tirar a máscara para comer. Como é que você faz? Imagina aqui em Londres, onde os aluguéis são absurdos. Os restaurantes não vão conseguir fazer o break-even. Porque como é que você faz se você tem... Ou aqui já tem alguns hábitos que são curiosos, assim. Ou você tem os restaurantes, alguns restaurantes você tem os horários de entrada e de saída. Então imagina só, já tinha isso, que é péssimo, né? Que dá aquela agonia, você tem que chegar às 7h30, 9 horas você tem que estar saindo, meu amigo. Pode sair porque o próximo vai chegar. Então isso existe aqui mesmo. Imagina como é que vai ser isso para um restaurante que agora vai ter o quê? 15 mesas e antes tinha 50? Como é que vai ser, né? Isso vai ser muito complicado. Agora, o que eu vejo, tem histórias assim, muitos chefes investindo em delivery privado, e aí delivery mais caro, delivery de luxo e tudo mais. Tem dois movimentos, eu acho, interessantes nessa área de gastronomia e delivery. São os chefes investindo em uma culinária mais de luxo e tudo mais, e aí significa que você vai receber em casa o seu jantar, mas o jantar ele não vai chegar frio, porque esses chefes, eles não aceitam que a pizza chegue fria, entendeu? Então, quer dizer, ele chega pré-pronto e você finaliza em casa, né? Esse é um movimento. Mas tem um outro movimento que é da culinária a culinária conforto, né? Aquela que faz o calorzinho no peito, né, que deixa você feliz, tem esse movimento também. Então, aqui o delivery, a pandemia explodiu o delivery. Você tem delivery de tudo. Você tem delivery de coquetéis. Alguns bares, os bares que conseguem ainda ter alguma perna, estão investindo em coquetéis e tudo mais. Mas a questão é que, para o delivery ser interessante, você precisa de volume. E esses caras que estão em casa não tem como produzir volume. Então você entra num gargalo ali, ó, fica rodando, porque como é que faz? Então é um setor que certamente vai ser muito afetado. Tem um chefe que eu conversei outro dia, olha que história, gente. O chefe, ele tinha acabado, ele ia assinar o primeiro restaurante dele. Um chefe que trabalhou no Hits aqui, trabalhou no Coia, em uns restaurantes super modernos e tal. Chefe jovem, 30 e poucos anos, primeiro conseguiu um investidor, suado, e abriu o primeiro restaurante dele em Notting Hill. A sorte dele é que ele não assinou o contrato, veio a pandemia, aí ele estava em casa, sem saber o que fazer. E aí ele falou assim, aí deu uma eureka, ele começou a testar algumas coisas com a própria família, e agora ele está fazendo esses deliveries. Os deliveries dele são um sucesso. Mas esse cara, ele já fazia antes, ele já estava meio que preparado, porque ele fazia evento privado, eventos pequenos.
Então a cozinha dele está preparada. E o cara que trabalhava no pub e não tem uma cozinha preparada? Ainda tem esse outro problema do delivery, que é a legislação. Como é que você faz? Tem que mudar. A legislação vai ter que mudar, né? Porque aqui as regras, as licenças para cozinha e as questões de health and safety as regras são brutais e são sérias. Eles fazem inspeções, aqui eles fecham o negócio aqui, não tem brincadeira não. Como é que vai ser depois dessa pandemia? Não sei. Eu tenho imaginado muito isso. Claro, aqui as coisas não são tão efetivas quanto na Europa, né? Mas as legislações são muito parecidas. Não se fecha, não se pune, não se bota na cadeia, não se processa, tanto quanto na Europa. Mas as leis de sanitárias, enfim, elas são meio parecidas. Então, eu fico pensando o seguinte, que depois da pandemia, eu tenho a impressão de que nós vamos ter essas duas modalidades aí que a Daniela está falando. Uma mais refinada, onde nós vamos ter aquela velha notinha nas colunas sociais que a gente sempre vê. Fulana de tal abre o apartamento na beira-mar para festas. O fulano de tal abre sua casa em Jurerê Internacional para não sei o quê. Eu acho que isso vai se reforçar para esse pessoal com mais dinheiro, né, que vai poder fazer a sua festa particular. Mas eu acho que as famílias médias e até o trabalhador normal, eu acho que vão ser obrigados a voltar a fazer aquele velho jantar, aquela velha visita para o seu amigo, aquela velha reunião dançante, talvez, né? Festinha em casa. Eu acho que. Porque eu não sei, eu tô vendo. Eu quero ir na sua, Fernando. Então. Galera da laje. Não dá para fazer. Não. Imagina retomar o Gates Pub nessas alturas. 300 pessoas num lugar que cabia 50. Pois é, mas aí é que tá. Isso vai se espalhar. Vai ter festa na casa do fulano, do Beltrano e do Ciclano, né? Porque todas elas estavam no mesmo restaurante, antigamente, né? Enfim. Mas, Daniela, hoje eu acordei com uma ideia maluca na cabeça e eu falei, eu vou perguntar isso para Daniela. Não, é o seguinte, a pandemia ela vai provocar essas mudanças aí. Tem um processo de coisas velhas que talvez sejam retomadas como novas práticas, e tem situações velhas que vão ficar definitivamente para trás e vão ser substituídas por outras atividades, outras práticas e tal. Aí a minha pergunta é a seguinte, os Beatles, com a dificuldade do turismo e etc., são uma banda do velho mundo ou eles continuam? Boa pergunta. Olha, acho que eles são eternos, né? Não, vamos combinar. Não, eu pergunto porque o turismo alimenta muito isso, né? A coisa dos Beatles, né? Liverpool e tudo, e aquele roteiro. No imaginário do sul-americano, que quando a gente vai chegar a Londres, a gente não está nem falando de Liverpool, né? Na verdade não são de Londres, são de Liverpool. Mas a gente fica no imaginário aqui, na fantasia, de que a gente vai chegar em Londres e vai encontrar o Paul McCartney no aeroporto, né? Né? O Ringo Starr ali na fila do táxi, né? E isso não é assim, né? Isso não é assim. Ué, mas tu tem alguma informação sobre Liverpool, alguma opinião? Não tenho que é nada. Uma curiosidade, assim, porque... É uma curiosidade, porque realmente, inclusive, ano passado eu estive em Liverpool. E, aliás, Liverpool tem uma Tate lá, que é uma fofura. Eu adoro ir na Tate, é muito legal. Mas eu não tenho... realmente, imagina, Liverpool tem os encontros anuais dos bitomaníacos e tudo mais. Realmente é complicado. Tudo que envolve o turismo aqui
eu acho que vai ser um momento bem complicado, né? Por outro lado, você vê os grandes artistas investindo, assim como a gente tem no Brasil Ivete Sangalo fazendo live. Aliás, eu estava assistindo antes de falar com vocês, a Ivete Sangalo no live. Aqui você teve o Chris Martin fazendo vídeo também, né? O Radiohead soltando todos os seus shows. Tem muita coisa, as pessoas estão fazendo muita coisa, né? Então eu acho que a música, eu acho que inevitavelmente, a gente vai revisitar muita coisa. Eu achei muito curioso. Fernando, hoje, o Tom Misch, você já ouviu o Tom Misch, né? Você já ouviu o Tom Misch? Então, hoje ele estava soltando um vídeo com Marcos Valle. Olha só. Olha que coisa louca. Então, eu acho que tem um reencontro aí também com esses medalhões, né? Vai ter fatalmente, ainda mais se a gente está vivendo um momento de protesto, né? Mais do que nunca, digamos assim, todas as músicas de protesto do nosso passado cultural, elas vão voltar à tona. Então, acho que tem espaço para esses caras aí. Eles estão presentes sempre. A gente vai sempre revisitá-los, não tem jeito. E os novos artistas têm uma coisa de reverência desse momento que é bacana, sabe? Assim como o Tom Misch aí fazendo com o Marcos Valle, todo mundo, eu tenho ouvido muito o Carol Craig lá nessa rádio da World Wide fez um programa direto de Detroit também, com todas as lendas da música negra, de protesto, sabe? Uma coisa linda. Então, acho que tem um reencontro com essa obra também, que é legal, sabe? Ela vem junto, os Beatles vêm juntos com a gente, baby. Para muita gente vai dizer, não, mas isso eu já vi, mas muita gente viu pouco, né? E quase não viu do jeito que deveria ver, né? Então, eu acho que a Daniela fez a frase do programa: a gente vai revisitar muita coisa. Nós já estamos falando aqui, pessoal, há 47 minutos. Quero entrar nessa reta final do programa aqui. Ô, Fernandão, uma frase para terminar o programa aí, e a gente termina com a Daniela. Cara, eu fico entre, sei lá, eu nesses momentos, quando eu penso na Europa que é outra região com suas características e tal, eu me lembro de Jumping Jack Flash, dos Stones, e Street Fight Man. Então, assim, para mim, talvez essa coisa de revisitar o passado tenha um pouco disso, assim. Eu tento fugir um pouco de revisitar. Isso foi uma característica, sempre é uma característica minha, procurar não ficar, né? Quer dizer, eu revisito, mas não fico lá. Eu só vou lá dar uma olhada e volto. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. É você olhar para trás, ou seja, revisitar, olhar para trás, mas o mundo mudou. Nós vamos caminhar para outro tudo, eu acho. Assim, talvez não rapidamente, né? Não agora, a semana que vem, mas eu acho que mesmo no retorno da pandemia, mesmo com vacina, a realidade forçou as pessoas a mudarem hábitos, comportamentos, etc., que dificilmente eles vão retornar ao que era antes. Então, assim, eu acho que eu concordo com a Daniela, revisitar o passado e vazar logo para o futuro. E aí, então, Daniela, bom, aqui já estão falando até em vacina. Os paulistas estão dizendo que vem aí uma vacina contra o coronavírus. E aí em Londres, Daniela, o que tu diria? Nós vamos revisitar, mas nós vamos encontrar coisas diferentes nessa revisita, né? Eu acho que
Eu acho que vai mudar muito. A gente está, é o momento de olhar para, a gente está, eu vejo esse momento como uma oportunidade. Você pode escolher como é uma oportunidade. Como é que você pode escolher como você vê ele? Eu vejo ele como uma oportunidade. Então tem esse lado de revisitar, sim. Estamos olhando mais para dentro aqui, isso é muito claro. As pessoas estão olhando mais para si. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para após esse período de reencontro e de olhar para dentro, de criar. Então, uma oportunidade para criar. Com certeza é assim que... Então, acho que vai vir muita coisa interessante, novas plataformas, novos shows, novos jeito de se expressar, novas colaborações, novas linguagens. Eu acho que tem muita coisa boa para vir por aí, sim, com certeza. Então, acho que a palavra dessa... Eu prefiro olhar tudo isso como uma oportunidade para crescer e criar. Legal. Pessoal, era isso então, né? Com isso, vamos pensar um pouco, né? A Daniela nos deixou algumas dicas aqui para pensar, para olhar para cima, olhar para trás e criar. E o Fernando anuncia o tudo novo por aí. São coisas para a gente pensar um pouco, né? Queria agradecer a vocês todos a mais esta edição do nosso palco e vamos continuar nos reunindo aí, porque a pandemia está sendo pesada demais, né? A gente vai ter que pensar bastante para saber como é que nós vamos fazer daqui para frente, né? Um abraço a todos, muito obrigado a vocês, viu? Um abraço, um beijo, Daniela. Obrigada, gente. Obrigada por isso. Foi um barato. Adorei. Obrigada. Por favor. Valeu, Fiquei obrigado. bem, fiquei com saúde e a gente vê. Legal, legal. Tá aí, esta foi a Daniela que nos falou lá de Londres e o Fernando lá de Brasília. Este foi o nosso palco aqui de Florianópolis. Agora você fica com tudo isso colecionado no canal do YouTube. Você pegou o programa pela metade, quer assistir todo? Lá no canal do YouTube está ele inteirinho. E aqui nas páginas da RDA Brasil, na página específica do programa, você vai ter a coleção de todos os programas com as frases. Eu anotei aqui, a Daniela foi falando, eu fui anotando as frases mais interessantes dela. E daqui a pouco isso tudo está lá na página do palco. Vou distribuir depois os links para todo mundo aí compartilhar e dizer o que achou da edição de hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Um beijo. Tchau, Fernandão. Tchau. E aí? Foi?